A paz do Senhor, igreja. Amém. Cumprimentar as pessoas que nos acompanham. Pela TV Rica. Você que está nos acompanhando de qualquer lugar que você esteja, qualquer cidade, em outras nações, que o Senhor possa te abençoar nessa noite através dessa palavra, através da presença dEle neste lugar, que você possa ter um toque de Deus, onde você estiver. Amém? Nós acabamos de terminar ontem um congresso de jovens, cujo tema era Conquistadores de Cidades. Repita comigo, conquistadores de cidades. E eu vou repetir aqui o que eu comecei e terminei o congresso dizendo. Conquistador de cidades, não começou e não terminou no congresso. Conquistador de cidades, é uma palavra que essa igreja carrega há anos. Influência de cidades, como governo de cidades, da forma que nós quisermos transmitir aquilo que Deus depositou em nós. Isso não começou no congresso de jovens, mas nesses dias o congresso de jovens foi uma ferramenta de alimento, de ativação dessa palavra e dessa verdade em nós. E hoje nós vamos dar sequência um pouco nesse tema, conquistadores de cidades, conquistadores de território. Nós vamos falar sobre a terra, a nossa terra, amém? O contexto bíblico que Deus nos deu para esse congresso, eu vou ler rapidamente, foi Números, só contextualizando, 14, 8 e 9. Quando Josué e Caleb dizem assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos a dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Essa foi a base bíblica que o Senhor nos inspirou ao tema. Por quê? Porque aqui é um contexto onde o povo já estava caminhando na terra prometida. Chegou o momento, em direção à terra prometida, chegou o momento onde Moisés pegou um líder, 12, de cada tribo, 12 líderes, e enviou para espiar, antes de sair entrando, invadindo, conquistando, vamos lá fazer um reconhecimento da terra. E eles voltam, os 12, com o relatório, chamado de 12 espias. E dos 12 que foram, dentre eles estavam Josué e Caleb. 10 dos que foram, trouxeram um relatório assustador. Eles confirmaram que a terra era muito boa, mas eles disseram assim: nós não vamos conseguir possuir, porque os homens que habitam lá são gigantes, são homens fortes, a cidade é fortificada, caminhamos tanto para morrer aqui, porque nós vamos morrer na mão deles, melhor seria se nós tivéssemos morrido no Egito. Já Josué e Caleb falam, quando termina esse relatório dos outros 10, Josué e Caleb dão esse relatório que eu acabei de ler: se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar a terra. Tão somente não sejamos rebeldes ao Senhor. Deixa eu contextualizar aqui hoje a nossa vida. O Senhor já nos deu a terra por herança, amém? Tudo do Velho Testamento, uma figura para o Novo Testamento. Tudo do Velho Pacto, uma figura para o que nós vivemos hoje, que é o Novo Pacto. O Senhor já nos deu a terra por herança. Na verdade, desde Gênesis, entregou ao governo do homem através de Adão. E nós conhecemos essa história, que o homem pecou e o pecado entrou, contaminou a terra. E a gente conhece, a gente sabe das influências das trevas desde então, nos domínios, no governo da terra, nas áreas da sociedade, de todos os níveis, de todas as formas, E a igreja está retomando há anos a consciência, o chamado, o entendimento de que foi dada à igreja a sujeição da terra, sujeitar a terra, governar a terra, cuidar desta terra, administrar a terra, seja a palavra que for, mas nesse sentido que o Senhor deu o governo da terra ao homem. E a igreja está retomando essa identidade, esse chamado, esse compromisso e essa responsabilidade para si. E esse contexto, nesse contexto que eu acabei de ler, o Senhor diz assim, os homens dizem assim, Josué e Caleb, os homens aqui que tinham a visão de Deus para aquele tempo, para aquele momento. Eles disseram assim: é verdade, não é fácil. A terra que o Senhor já nos deu, porque já havia prometido, ela é muito boa, mas não vai ser fácil mesmo. Mas nós só precisamos não desagradar a Deus. Nosso papel nessa história é
não vamos ser rebeldes ao Senhor, porque nós vamos entrar, guerrear, lutar, vamos te fazer as guerras que necessário for, vamos enfrentar as lutas que necessário for. Mas se nós não formos rebeldes ao Senhor, o Senhor nos dará aquilo que prometeu. Repita comigo assim: tão somente se eu não for rebelde ao Senhor, Ele fará tudo aquilo que tem me prometido. E aqui a gente começa então hoje, contextualizando o que o Senhor nos trouxe nesses dias, a respeito do tema. E o Senhor falou mais uma vez e segue nos falando sobre esse papel de governo. E eu achei tremendo o que o apóstolo falou, que ele repetiu o que o ministro falou, e já é um pensamento da casa. Nós temos que orar pela terra, pela nossa nação, nosso estado, nossa cidade. Nós temos que fazer assim, guerrear as regiões celestiais. Nós temos que fazer atos proféticos. Nós temos que profetizar e decretar. Nós temos que fazer guerra nos ares, nas regiões celestiais. Mas o governo da terra tem que tudo isso tem que se manifestar no natural. E em paralelo, a igreja tem que formar pessoas, tem que preparar o seu povo, a sua juventude, os seus homens, suas mulheres, homens íntegros, de caráter, tementes ao Senhor, para serem estabelecidos e levantados nas áreas de governo. A área de governo não é só política, não é só prefeitura, não é só governo do estado, não é só presidência. É secretário de educação, é diretor de escola, é juiz, é promotor, é área de justiça. São áreas onde nós temos a oportunidade de promover justiça sobre o povo. A Bíblia diz que o povo se alegra quando o justo governa. A terra está carecendo de governo justo em todas as áreas, em todos os níveis. Carece de hospitais de justiça, de saúde justa, de educação justa. E esse é o papel da igreja. A igreja tem essa resposta. E o Senhor está forjando, preparando a sua igreja nesse entendimento para isso. Quantos dizem amém? Nós temos que responder a essa palavra. E nós vamos falar muito sobre isso nessa noite. Responder a palavra de Deus, no sentido de responder aquilo que Deus fala, responder a promessa de Deus sobre nós. Nós podemos decidir. Deus fala. Deus falou para quem? Te chamando no fundo. Deus falou para quem? Sobre ser conquistador de cidades. Deus falou para meia dúzia nessa casa nesses dias, falando desse povo específico de nós. Deus falou para 30 pessoas. Deus falou para 20, para 10 ou para 5. Para quantos Deus falou nestes dias? Deus falou para todos nós. Deus falou de igual forma para todos nós. O ponto agora está na resposta que nós vamos dar ao que Deus está falando. E o ponto sempre está na resposta que nós damos ao que Deus fala conosco. O ponto, a diferença sempre está na resposta que nós damos àquilo que Deus tem falado continuamente neste lugar. Não só a respeito dessa palavra, mas de tantas palavras que Deus sempre está liberando, que Deus sempre está prometendo, que Deus sempre está sinalizando e apontando como destino para nossas vidas. O ponto está, a diferença está na resposta que damos àquilo que Deus nos promete. Pastora, Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas, amém? Fiel para cumprir, isso não se discute. Mas o cumprimento da promessa passa pela resposta, pelas nossas atitudes em direção ao que Deus está falando. Eu vou falar rapidamente em 1 Samuel, se você quiser ler, capítulo 2, versículo 30. Diz assim: portanto, depois eu contextualizo, só um versículo. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, tinha falado eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam, serão desprezados. Aqui é a palavra de um profeta mandado por Deus para ministrar e falar ao sacerdote Eli. Eli, um sacerdote levantado por Deus, um homem de Deus naquele momento, naquela época, tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E diz a palavra que os filhos deles eram rebeldes ao Senhor.
E eles profanavam o templo. Eles usavam das ofertas, do sacrifício em benefício próprio, usufruíam em benefício próprio. Eles se deitavam com as mulheres que serviam no templo, os dois filhos do sacerdote. E Deus então manda o profeta falar assim para o sacerdote. E o sacerdote exercendo o papel dele aí, diante de Deus, e seus filhos sendo rebeldes ao Senhor. E Deus então pede o profeta, instrui o profeta para levar uma palavra para esse sacerdote. E a palavra é isso que eu acabei de ler. E ele diz assim: o Senhor diz, eu tinha falado que não faltaria descendente da sua genealogia que ministraria na minha presença. Não faltaria da sua parentela, não faltaria das suas gerações, da sua descendência, Eli, alguém que me servisse, alguém que ministrasse diante de mim. Mas eu, Senhor, o mesmo que disse isso, ele diz assim: longe de mim realizar tal coisa, longe de mim fazer o que um dia eu te prometi. Longe de mim dar sequência através da sua vida na linhagem sacerdotal para me servir. Longe de mim dar sequência nessa promessa através da sua casa. Longe de mim, diz o Senhor. O Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir, mas não houve a resposta à promessa de Deus. Eu termino aqui em você o pacto que eu tenho. Não tem como eu dar sequência com os seus filhos. Eles profanam o templo do Senhor. Erro, engano nosso, engano religioso, de achar que porque Deus falou, então vai se cumprir. Leve eu a vida que eu levar. Trate as coisas de Deus do jeito que eu acho que eu tenho que tratar. Peque deliberadamente do jeito que eu acho que eu posso pecar. Deus é misericordioso sim, bondoso para me chamar de volta, para me receber, para colocar uma capa, um anel no meu dedo, para me revestir de novo como filho. Ele é misericordioso, Ele vai me salvar. Ele tem a salvação, a eternidade garantida para mim. Mas engano meu, achar que Deus todas as promessas se cumprirão por um botão automático, como um passe de mágica, como o profeta disse nesses dias, como um truque. Acordei, depois de 30 anos pecando, cadê as promessas? Tem que haver uma resposta àquilo que Deus está falando. Quando dizem amém? Esses meninos, esses rapazes, esses homens foram exatamente o que Josué e Caleb falaram. Deus prometeu, gente, calma, Ele vai cumprir. Tão somente não sejais rebelde. E eles foram exatamente isso. Havia promessa, claro que Deus ia cumprir, mas tão somente não sejais rebeldes. E foi justamente que esses dois rapazes foram. Tremendo o compromisso de Deus com Eli, porque ali ele levanta Samuel, não era filho dele, parente dele, ele cria Samuel. E aí, se nós conhecemos a história, o profeta Samuel foi criado na casa de Eli, e Samuel é o profeta que depois unge Saul e unge Davi. E aí aquela promessa de linhagem eterna, de sacerdócio perpétuo, que estava sobre Eli, para onde vai? Para Davi, o homem que Samuel havia levantado. Eli teve a oportunidade de gerar alguém que levantou um rei, que depois recebeu a promessa que era dele, mas já não era mais da família dele, já não era mais da linhagem dele. Deus está dizendo assim: Eli era um homem de Deus. Eli era um homem próprio para preparar um homem de Deus. Mas não tem como eu manter a promessa sobre a sua linhagem, sobre as suas gerações. Nós temos que responder à promessa. Andamos debaixo da autoridade de homens de Deus? Sim. As palavras são de Deus? Sim. São homens e mulheres forjados, preparados e chamados por Deus para nos habilitar, nos treinar, nos capacitar, nos ativar e lançar a visão de Deus sobre as nossas vidas? Sim. E isso me garante o cumprimento da promessa? Não. Eu como pessoa, eu como filha de Deus, preciso responder ao que o Senhor tem falado. Preciso responder ao que o Senhor tem ministrado, profetizado e prometido dia a dia neste lugar.
Nós precisamos responder de forma pessoal aquilo que o Senhor está falando. Há uma palavra: conquistadores de cidades. Há uma palavra, e nós precisamos responder essa palavra. Nós precisamos ter uma vida que responda às promessas. Presta atenção que a pastora está falando a parte de Deus com você nessa noite. Deus passou 2 domingos seguidos falando: ouçam e obedeçam. Ouçam e obedeçam, não foi? E hoje o Espírito Santo está de novo falando: prestem atenção no que o Senhor está falando. Nós precisamos ter uma vida que responda às promessas. A nossa vida, nossas atitudes tem que ser uma resposta ao que Deus está falando. Tem que ser uma vida de atitudes de caráter, de seriedade, de estudo, de preparação, de temor ao Senhor, de fidelidade, de maturidade espiritual e das coisas naturais. Nós precisamos responder, a nossa vida precisa responder ao que Deus está falando. Quantos homens e mulheres com tantas promessas de nações, trazendo para o âmbito ministerial, promessas de como pregador de palavra, promessas de ganhar multidões, promessa de viajar, de ministrar as nações, e aquilo não desenrola, e aquilo não acontece, e aquilo parece que está atado. Falta uma resposta àquela palavra, falta uma vida que caminhe em direção àquilo que o Senhor prometeu. Ele continua sendo fiel para cumprir. Ele não errou quando lançou palavras sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ele não mudou de ideia. Ele não se enganou, mas tem que haver uma vida que responda a essa palavra. Sabe uma coisa que nos tira de responder a palavra, nos impede? O comodismo, a nossa vida pessoal, a nossa agenda de final de semana com muito compromisso com o amigo. A gente está reta, fiel, está certa, mas a coisa não amadurece, a coisa não acontece. Falta compromisso, falta entrega, falta renúncia, falta sede, falta fome, falta mergulho, falta prioridade, falta dedicação às coisas do Senhor. Mas o que está faltando? Eu vou na igreja, eu sou fiel, eu estou em santidade, eu já estou aí numa outra fase em relação ao pecado, já estou andando em santidade dia a dia, a coisa não desenrola. Mas você vai ver, a vida de compromisso é muito pequena. Tudo é mais importante. Tudo vem primeiro. Deus hoje falou fortemente comigo nessa tarde, e eu vou ministrar sobre isso no decorrer da palavra, mas que Ele vai romper com infertilidade nessa noite. Digam amém mesmo. Não são mulheres inférteis, então. São ventres inférteis. Ventres no sentido de gerar para homens e para mulheres, das promessas de Deus. Ventre cheio de semente, ventre cheio de palavra, ventre cheio de promessa, mas atado, não está vendo cumprir. Hoje o Senhor vai desatar as nossas vidas, para caminharmos a passos largos e acelerados, determinados, sem retrocessos, em direção àquilo que Ele nos prometeu. O Senhor vai reativar pessoas. A palavra de Deus hoje para nós é: responda a palavra profética, responda a promessa de Deus. Eu estou sendo repetitiva, mas eu estou ministrando no teu espírito. Eu estou quebrando as cadeias da sua mente e rompendo com as fortalezas da sua alma. Eu estou declarando no mundo espiritual e ministrando no teu espírito que você começa a responder aquilo que Deus há anos fala com você. Você hoje é desatado para responder as palavras proféticas. Você hoje é desatado para viver em intensidade a vida que Deus projetou para você. Você hoje é liberado. Os seus pés são desatados para caminhar em direção ao que Deus determinou sobre você. Ele está te chamando pelo nome. Não é para ser filho dele não, que isso você já é. Ele está te chamando para cumprir o propósito eterno dele sobre a tua vida. Amém. E tantas palavras que foram pregadas nesses dias,
E mais que eu estou ministrando nessa noite, falando de conquistadores de cidades, essa resposta que nós precisamos dar à palavra, uma palavra como essa, como todas as outras, uma semente como essa, cai em tudo quanto é tipo de solo. Nós somos terra, amém? Nós somos pó da terra. Nós somos a terra. E as sementes podem cair numa terra cheia de pedregulhos. Essa semente pode cair numa terra cheia de espinhos. Pode cair simplesmente à beira do caminho. Eu vou até fazer um adendo à palavra aqui. Me perdoe, só um adendo aqui para... Ou pode cair em lugar nenhum porque você não veio, não quis nem ouvir. Mas também caiu sobre terras férteis. Mas também está caindo nessa noite sobre terras férteis. E a Bíblia fala, quando a semente encontra uma terra fértil, ela produz a 30, a 60 e a 100 por um. Porque é Ele, o Senhor, que dá a multiplicação e o crescimento da semente. É Ele que dá o crescimento. Nós abrimos nosso espírito para receber e crer. E Ele dá o crescimento. Nós nos movemos em direção àquilo. Mas como, pastor? Eu não sei. Nós vamos nos mover. Você se move, eu me movo. E Ele vai dar o crescimento. Nós escolhemos que terra nós estamos sendo nessa noite, amém? A terra sempre manifesta, sempre responde ao que nós manifestamos. Isaías, eu vou explicar isso. Isaías 44:3 diz assim. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. A profeta disse na hora do louvor que haviam pessoas nesses lugares sedentas e famintas. E Deus me falou nessa tarde: ministre aos sedentos e famintos. Se você não está ainda aqui ouvindo essa palavra como um sedento e faminto, nessa hora, em nome de Jesus, peço ao Espírito Santo, me dê fome e me dê sede daquilo que o Senhor está falando. Me dê fome e me dê sede de ter revelação, entendimento da tua palavra. Me dê fome e me dê sede de te ouvir através da tua palavra. A palavra diz aqui que eu acabei de ler, que o Senhor dizendo: eu derramarei água sobre os sedentos, eu farei rios sobre a terra seca, e a minha bênção virá sobre a tua descendência. O Senhor está disposto a derramar água sobre toda a terra seca. E aqui você pode, só você conhece as terras secas da sua vida. Só você conhece as áreas da sua vida que estão em sequidão. Seu casamento, seus filhos, sua família, suas finanças. A nossa terra, a nossa cidade, a nossa nação tem estado extremamente seca, mal vista, mal falada, corrompida. Mas o Senhor diz assim: eu derramarei água à terra que eu encontrar sede. Eu derramarei água sobre a terra que eu encontrar sede. Eu acabei de ler. Derramarei água sobre os sedentos. Na terra em que eu olhar e eu encontrar sede, a minha bênção repousará. A tua descendência será abençoada. Se eu olhar para a tua vida em meio ao deserto, em meio às dificuldades, e mesmo assim eu ver sede sobre você. Em meio às circunstâncias eu estou falando, mesmo em fome, mesmo em dificuldade, se eu olhar para a tua vida e enxergar em você uma terra sedenta, eu prometo que derramarei água, chuva, farei rios nascer. Você e a sua posteridade serão abençoados. Tem que haver sede em nós. Tem que haver fome em nós. Deus está falando, conquistadores de cidades, tem que aparecer sede para que tenha água sobre essa palavra. Deus tem que olhar para nós e nos ver como uma terra faminta por essa palavra, sedenta por essa palavra, porque Ele tem prazer em derramar água e fazer essa palavra prosperar.
Quantos dizem amém? Ele está olhando para nós que somos terra e está buscando sede por essa palavra. Sede, Senhor, nos faça conquistadores de cidades, nos faça transformadores de territórios, nos faça pessoas que marquem história aonde o Senhor nos tem plantado, nos faça deixar um legado para uma próxima geração, nos faça promover justiça numa terra de injustos, nos faça transformadores de vida numa terra corrompida. Isso é sede. Quantos aqui estão com sua sede ativada? Quantos aqui estão famintos? Deus vai responder essa sede da igreja. Não é uma denominação. Há uma igreja sedenta nessa nação por justiça. Há uma igreja de Cristo, orando por essa terra, por essa cidade, por esse estado, pela nossa nação. Há muito clamor por essa terra. Deus vai responder a esse clamor. Quantos dizem amém? Deus vai responder. Tem um salmo. Eu estou dizendo que a terra responde ao que manifestamos. Se nós manifestamos sede, vem resposta de chuva. E olha esse salmo, se você quiser abrir, 107, do 33 ao 36. Eu já vou ler para ser rápida. Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca. Faz da terra fértil um solo estéril, por causa da maldade dos seus moradores. Transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali ele assenta os famintos para fundarem uma cidade habitável, semearem lavouras, plantarem vinhas e colherem uma grande safra. Até aí é o suficiente. Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar, mas olha o que Deus está dizendo aqui. Primeiro ele fala assim: Ele, o Senhor, transforma o que era rio em deserto, transforma onde tinha fonte em terra seca. Faz da terra, ao contrário, ele faz da terra fértil um solo estéril. Por quê? Por causa da maldade do povo. O mesmo Deus, 35, transforma o deserto em açude, transforma a terra seca em fonte, e ele pega os famintos e colocam lá para formar uma cidade habitável. E ele continua fazendo as promessas de prosperidade nessa cidade habitável. O que essa palavra está nos ensinando aqui? Tremenda essa passagem. A terra, o Senhor, a terra, ela muda. A terra, ela muda de estado, dependendo da manifestação de quem nela habita. E eu vou explicar isto. A terra muda de estado. O Senhor aqui mudou o estado da terra pela resposta, pela atitude, pela manifestação de quem nela habitava. Ele começa dizendo assim: uma terra deserta, eu transformo o rio em deserto, eu seco os rios, eu seco as fontes, e a terra que era fértil, eu agora faço dela infértil, por causa da maldade do povo. Mas se uma terra seca, se uma terra infértil, se nela eu encontro sede, se nela eu encontro um povo faminto, eu faço essa terra um lugar habitável, para que as pessoas possam, famintas e sedentas, habitar, fazer cidades e ali prosperarem. Você entende o que o Senhor está falando? A terra responde à manifestação daqueles que nela habitam. A fertilidade ou a infertilidade da terra, a prosperidade ou a escassez da terra, é uma resposta àquilo que nós manifestamos nessa terra. O próprio Deus aqui converte terra boa em terra infértil, e Ele converte terra estéril em terra fértil, de acordo com a manifestação dos homens e mulheres que nela habitam. Repita comigo: a terra responde ao que nós manifestamos. Nós temos poder e autoridade para abençoar a terra que nós estamos, mas nós também temos para amaldiçoar. Quantos já não vimos lugares considerados extremamente promissores, lugares extremamente prósperos, ou na área da agricultura, ou na área de indústria, de empresa, e de repente, cadê essa cidade? Cadê aquele boom? Cadê aquela prosperidade? Cadê aquela rota do ouro? Evaporou.
E quantos lugares que a gente acompanha história, que a gente nem sabe direito aonde fica, e de repente começa a vir um benefício fiscal, as empresas começam a ir para lá, ou uma terra boa, ou nasce ou acha lá uma fonte de petróleo, e ali começa a mandar as empresas, mandar todo mundo para lá, e o metro quadrado começa lá para cima, o custo de vida, porque a terra é próxima, porque tem petróleo. Deus muda o estado da cidade pela manifestação das pessoas que nela habitam. Nós temos poder e autoridade para mudar o estado da terra em que nós habitamos. A terra responde àquilo que nós manifestamos nela. Nós temos condições de reverter o quadro da nossa terra pela manifestação do Cristo que habita em nós. Quantos creem nisso? Deus muda, guarda isso no seu espírito. Deus muda o estado da terra de acordo com as atitudes de quem nela habita. Deus muda o estado da terra de acordo com as atitudes de quem nela habita. Ele faz nascer água no deserto se ele encontrar um povo sedento e faminto. Ele faz nascer, ele faz brotar, ele faz a terra prosperar se ele encontrar um povo fiel. Ou seja, o que determina se uma terra é fértil ou estéril é o comportamento do seu povo. Eu vou continuar fundamentando isso. A mão de Deus na terra é uma reação às nossas ações. A mão e o favor de Deus sobre uma terra é uma reação às nossas ações. Quantas vezes na palavra Deus fala assim: eu vou acabar com essa cidade, eu vou acabar com esse povo, a minha ira está transbordando. Por quê? Por causa da terra ou por causa do povo que habitava nela? Deus mandou o dilúvio por causa da terra ou por causa dos homens que se corromperam? Por causa dos homens. Nós temos a responsabilidade de atrair o favor de Deus sobre Taubaté. Eu vou repetir. Nós temos a responsabilidade de atrair o favor de Deus sobre Taubaté. Aos injustos, aos ímpios, fazendo acontecer no mundo espiritual e no natural, atraindo as trevas e a mobilização e o mover das trevas, sempre há. Só a igreja pode atrair o favor de Deus sobre a nossa terra. Só a manifestação de Cristo em nós, só o nosso clamor diante de Deus, só as nossas atitudes santas, só a nossa vida de fidelidade, só a nossa vida de manifestar Cristo aonde nós estivermos, só a nossa vida de santidade, fidelidade a Deus, só o nosso arrependimento, só a nossa oração e o nosso clamor pode atrair o favor de Deus sobre Taubaté. Repita comigo assim: está sobre nós a responsabilidade de atrair o favor de Deus sobre Taubaté. Conquistadores de cidades, amém? Quer jeito melhor de conquistar uma cidade do que atrair a mão de Deus e o favor de Deus sobre ela? Mateus 5:5. Uma frase eu vou ler. É só as bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa terra aqui não é o céu. Essa terra aqui está falando de terra natural mesmo. Você pode procurar estudo, você pode procurar a origem da palavra, o que você quiser. Essa terra está falando de coisas, de bênção natural, está falando de vida natural, está falando de terra mesmo. Os mansos que herdarão a terra, não são, aqui esse manso não é temperamento. Só a gente tem essa falsa percepção e religião de que manso é aquela pessoa que mantém um temperamento controlado, que fala baixo, né, que nada exalta, e muitas vezes todo esse comportamento, essa aparência está escondendo uma pessoa extremamente rebelde, né? Quantos, né, você vai conversar com a pessoa nem fala, sussurra, tão doce, e uma vida de extrema rebeldia e desobediência. Essa mansidão aqui não tem nada a ver com comportamento. Essa mansidão aqui é ser moldável, obediente ao Senhor. É aquela mansidão do Senhor falar e você permitir ser moldado por Ele. Essa mansidão aqui é você estar indo numa rota e Deus está falando assim: aqui não me agrada, e você muda completamente de rota, custa o que custar.
Isso é a mansidão que a palavra está falando. Isso é a explicação dessa palavra mansidão. É a mansidão que é o contrário de rebeldia. Os rebeldes perderam a terra de entrar na terra prometida. Os filhos de Eli, os rebeldes, perderam a promessa de viver a promessa de sacerdócio eterno. Mas aqui nas bem-aventuranças, a palavra diz que bem-aventurados serão os mansos, os obedientes, os que não são rebeldes, os moldáveis, os que têm coração tementes ao Senhor, os que ouvem e obedecem a Deus. Bem-aventurados eles que herdarão a terra. Quantos mansos tem nesse lugar nessa noite? Disposto a ouvir e obedecer. Esses herdarão a terra. Mas a terra, pastora, a terra do inimigo, nós vamos para o céu. Salmo 115, 16, eu vou ler. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, no sentido de as regiões celestiais, as regiões que nós não vemos pertencem ao Senhor. Mas a terra, Ele confiou ao... Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Dele são as regiões celestiais, dele é o invisível que nós não vemos, a terra que nós vemos, Ele nos confiou. Nós precisamos manifestar, nós precisamos semear, nós precisamos ser a terra que nós queremos habitar. Repita comigo assim: eu preciso ser a terra que eu quero habitar. Pois nós queremos uma terra sem corrupção, e nos corrompemos tão fácil. Nós queremos uma terra fértil e somos tão infiéis. Nós precisamos ser a terra que nós queremos habitar, conquistadores de cidades. Amém? A terra vai responder às suas atitudes. Eu te garanto que eu estou falando nessa noite. Podia dar 1 milhão de exemplos de passagem bíblica, mas creio no que o Espírito está dizendo nessa noite. A terra vai responder às suas atitudes. Não importa as circunstâncias, não importa a situação, a terra sempre responde ao justo. A terra sempre responde ao fiel. Deus sempre usa da terra onde Ele nos coloca, porque Ele tem um compromisso conosco para suprir todas as nossas necessidades e para cumprir todas as suas promessas sobre nós. Amém? Mais uma passagem, Mateus 5,13, também não vou ler para ser rápido. Mas diz o seguinte: vós sois o sal da terra. E se o sal perder o sabor, de nada vale. A Bíblia ainda fala assim, com outras palavras, que não tem como recuperar o sabor do sal. O sal, depois que ele perde o sabor, não tem jeito, não tem uma fórmula, você não tem um processamento que você faça com ele, que ele volte ao sabor. Não tem jeito. Nós somos o sal da terra. Nós damos o sabor da terra. Nós damos a vida à terra. Se a terra está insossa, sem gosto, sem graça, a Bíblia diz que nós somos o sal dela. Se a terra está na temperatura certa, no gosto certo, agradável ao paladar, se há vida na terra, é porque há o sal na terra. Mas se o sal perder o sabor, de nada vale. Um sal sem sabor numa terra, de nada vale. Adianta pegar um sal e colocar sem sabor e colocar numa comida? Perder tempo e dinheiro, né? Deus não está perdendo tempo com a gente. Nós somos o sal que salga essa terra. Como um sal, a comida responde a um sal? Digam amém para mim, vocês estão entendendo? A comida responde ao sal que você coloca. Nós somos o sal da terra. A terra muda de acordo com o sal que é colocado nela. Se nós estamos dispostos a ser sal dessa terra, a trazer vida para essa terra, a dar sabor a essa terra, ela vai responder. Amém? Eu até disse isso aqui outro dia no momento de oferta, mas eu vou falar porque é um fundamento. Provérbios 3:9 diz assim, 9:10: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Tremenda essa passagem.
Por que o Senhor está dizendo assim? Se nós honrarmos a Ele com os nossos bens, se nós somos fiéis a Ele, aqui está falando de dízimo, de oferta, de primícia, está falando das primícias dos seus bens. Se com a primeira parte, se o Senhor nas nossas finanças for a prioridade de nossas vidas, Ele diz assim: encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O que se coloca em celeiros? Frutos da terra. E em outras palavras, explicando o que está escrito aqui, se nós formos fiéis, a terra vai responder com fidelidade a nós, com fertilidade. Nós reclamamos da situação, da dureza da circunstância, da crise financeira, das dificuldades do nosso país. Só há uma resposta para que a terra mude o seu cenário. Só há uma resposta para que a nossa vida financeira, para que as nossas bênçãos, a nossa prosperidade, para que as promessas se cumpram. Honre o Senhor com as premissas dos teus bens. A terra responde à nossa fidelidade. Seja fiel ao Senhor, e encherão, transbordarão de vinho os teus lagares. A terra vai ser fértil se você for fiel. A terra vai responder à tua fidelidade com fertilidade. Eu não sei qual é a tua terra, eu não sei qual é o campo que você semeia, mas se você tiver uma vida de prioridade ao Senhor, ela vai responder com fertilidade. Uma hora ou outra, em algum tempo, no seu trabalho, com a sua vida em fidelidade, a terra, você vai poder comer e desfrutar dos frutos do campo que você tem trabalhado e semeado. Repita comigo assim: Deus é fiel. Ele é fiel. A terra simplesmente responde. Há um povo infiel sobre a terra. A nossa nação passa o que passa, porque há infidelidade do povo sobre a terra. Porque quando o justo, a manifestação de Cristo, estiver imperando em todas as áreas, e estiver sobrepondo as trevas, o governo das trevas no mundo físico, na nossa nação, a terra será extremamente fértil. Quantos dizem amém? Ou alguém acha que a gente habita numa nação infértil, sem riquezas, impossível de se prosperar? De forma alguma. Se nós somos responsáveis, nós vamos recolher uma terra responsável e compromissada com a gente. Se nós somos puros, a terra vai nos dar pessoas puras para andar conosco. Se nós somos santos, a terra vai preparar pessoas santas para andar conosco. Se nós somos honestos, a terra vai preparar pessoas honestas para estar em conexão, em parceria, em sociedade, seja o que for conosco. Deus sempre vai usar a terra onde Ele nos colocou para atender, para cumprir o nosso propósito. Repita comigo assim, para você gravar e o seu espírito receber. A terra, não, Deus sempre vai usar a terra que Ele me colocou para cumprir o propósito dEle sobre mim. Ele sempre vai dar um jeito da terra de responder. Ele abre empresa, Ele fecha empresa, Ele traz negócio, Ele traz pessoas, Ele gera conexões, Ele muda estações, Ele muda o tempo, Ele faz surgir água de pedra, Ele, não seja o que for, Ele muda tempos, estações, Ele muda pessoas, Ele mexe no meio físico, mas Ele cumpre as tuas promessas sobre nós. A parte dele Ele sempre vai fazer, e a terra sempre vai ter essa resposta. A Bíblia diz que tudo que José tocava prosperava, não é verdade? Amém? A Bíblia diz que tudo que José tocava prosperava. Aí eu pergunto, por que tudo que José tocava prosperava? Porque ele tinha túnica colorida? Ou porque ele era um homem, um jovem, um rapaz, um homem que nunca negociou os seus valores? Ou é porque ele era extremo com Deus? Ou será porque ele era um homem que pagava o preço que fosse, mas não se corrompia diante de Deus? Ele não negociava os princípios, os valores de Deus na vida dele. Tudo que José tocava prosperava. José não respondia às circunstâncias, José respondia à promessa.
Ele foi fiel a Deus, ele respondeu aquilo que Deus havia mostrado para ele, desde a sua infância, quando ele foi vendido pelos seus irmãos, quando ele virou um escravo, quando ele foi acusado injustamente, quando ele estava na prisão. Em todos os momentos da vida de José, as atitudes dele eram resposta ao que Deus tinha mostrado a ele, e não à circunstância que ele vivia. O nosso problema é que as nossas atitudes começam a responder à circunstância. Estou demorando a casar, vou arrumar um namorado no mundo. Estou demorando a casar, vou arrumar uma moça do mundo e vou pecar com ela. Deus está demorando a me prosperar, vou parar de ser fiel. O dinheiro está apertado, vou parar de dizimar. A coisa está difícil, vou sair um pouco da igreja, porque Deus não está fazendo. A promessa está demorando a se cumprir, vou ficar um tempo no mundo, cansei. A cura não veio do jeito que eu queria, no tempo que eu queria, não foi da forma que eu queria. Então eu vou aqui fazer as coisas do meu jeito. Nós começamos a responder à circunstância e não às promessas. Mas Deus está levantando neste lugar um povo que responde à palavra dEle e não ao que as circunstâncias momentâneas nos mostram. Um povo que é fiel em todo tempo. Está difícil, mas eu respondo ao meu Deus fiel. Eu não respondo ao meio dificuldade financeira. Não é porque o dinheiro está curto que agora eu não dizimo, agora eu não oferto, agora eu sou infiel. Porque a minha vida não é uma resposta às circunstâncias. A minha vida é uma resposta à fidelidade de Deus. A minha vida é uma resposta às promessas de Deus. A minha vida é uma resposta ao que Deus fala e o que Deus promete sobre mim. O problema é que a gente sai da rota da promessa, porque a gente começa a responder às circunstâncias. Não é assim? Na iminência de tocar na promessa, e a gente começa a ter atitudes que respondem às circunstâncias. Esse ciclo está rompido e quebrado nessa noite sobre a vida de muitas pessoas nesse lugar. Corações vacilantes, frequentadores da igreja todo domingo, mas corações vacilantes, corações infiel, corações temerosos. Na primeira dificuldade, começa a responder às circunstâncias. Nós somos um povo de fé, um povo que crê nas promessas, que crê na fidelidade de Deus. E assim como José, tudo que nós tocarmos prosperará, porque nós respondemos à promessa. Seja no vale do sombra da morte, seja no calabouço, seja no Egito, seja no deserto, e até que Deus não cumpra, eu não negocio as circunstâncias. E a minha vida é uma resposta àquilo que Deus diz que eu sou. Essa é a minha vida. Como nós rapidamente nos respondemos às circunstâncias. Quantas promessas sem cumprir. Quantos homens de Deus parados. Quantos pregadores de evangelhos paralisados. Quantas nações sem ser tocadas. Quantos negócios sem ser promissores. Quantas empresas sem ser abertas. Quantas famílias sem ser constituídas na presença do Senhor. Porque por um momento alguém decidiu responder à circunstância. Não está confortável, não está fácil, não está do jeito que eu quero. Eu vou fazer de outro jeito. Eu vou responder à circunstância. Respondam à promessa. Respondam à promessa. Eu ia falar uma coisa, mas vamos que o tempo está. Repita comigo assim para você não esquecer. A minha vida. Responda com convicção. A minha vida não responde à adversidade. A minha vida é uma resposta às promessas de Deus sobre ela, sobre a minha vida. Minha vida não pode ser uma resposta à adversidade. Está difícil? Vou sair, vou mudar, vou deixar de cumprir meus pactos, vou deixar de cumprir meus compromissos, vou desfazer amizades, vou desfazer laços, vou desfazer conexões com ministérios, tantas coisas, porque está difícil, porque está apertado. Gente,
A profeta falou que é uma noite de recompensa. Há recompensa para quem responde àquilo que Deus fala, àquilo que Deus promete, e não às circunstâncias. E vou falar que tem circunstâncias que são tão óbvias. Vou tentar contar assim em menos de 1 minuto. Muitos já conhecem essa história. Mas quando a gente chegou em Taubaté e a fábrica fechou com 1 ano, e nós ficamos desempregados, eu, a profeta Camila, a Marisa, sem conhecer ainda as pessoas nas cidades, ainda bem desconhecidas, Deus me disse assim: não distribua currículos. E naquele período, uma pessoa do Espírito Santo me ligou, a pessoa que me evangelizou, que me levou para a igreja, né, a pessoa de muita amizade, de irmã mesmo, e falou assim para mim: Zé, me surgiu a oportunidade, uma pessoa muito próspera, me surgiu a oportunidade de abrir, de comprar, de adquirir todas as franquias da Cacau Show no Espírito Santo. Era de uma pessoa só e a pessoa estava passando, mas ela já era dona de todas as lojas da Elic e Tigo no estado. Ela falou: eu não posso partir para essa empreitada sozinha. E eu falei assim: Deus, vou fazer um voto com o Senhor. A Zé é a única pessoa que, se ela entrar, eu vou junto. Ela me ligou e falou assim: Zé, olha o peso da palavra. Eu entro com dinheiro e você entra com trabalho, porque eu não tenho condições de fazer isso sozinha. Se você me disser sim, vai ser resposta de Deus para eu ir. Se você disser não, vai ser resposta de Deus para eu não ir. E ela me deu 3 dias para responder. E eu desempregada em Taubaté. Tem pecado nisso? Embora aonde eu for, Deus me abençoa, não é? É. E Deus não me respondeu. No último dia, Deus me falou de uma determinada forma a seguinte frase: toda decisão requer uma renúncia. Deus me disse assim: eu não vou dizer sim, eu não vou dizer não. Se você for, eu te abençoo na vida financeira. Prosperidade financeira muito rápida. Se você ficar, aqui você já sabe que está a bênção espiritual, está a sua vida ministerial, está o seu chamado, está as suas promessas no âmbito espiritual sobre a tua vida. Escolhe. E obviamente eu estou aqui, né? Vocês estão vendo que eu estou aqui. Como que eu ia olhar para Deus? Então, isso é... Mas eu conto isso porque... Como eu nem acho assim, nossa, como eu fui espiritual, mas como olhar para Deus e falar assim: tá bom, Deus, está me deixando escolher, eu vou lá atrás da bênção financeira e deixa ministrar. É uma coisa que nem, não tem peso, não tem preço, não tem negociação, não tem. Depois teve outra oportunidade que veio da mesma família para mim, para cá, para ir em outra cidade de São Paulo, para trabalhar numa indústria deles também. Nós também não aceitamos o convite, porque nós já tínhamos entendimento do que... Nós não tínhamos dimensão, mas nós já sabíamos que nós estávamos na cidade por uma promessa. Nós estávamos na cidade por uma proposta e num propósito. Não seria normal? Qual o problema? Qual o pecado em ir? Nenhum. Deus ia deixar de abençoar? Jamais. Mas nós temos que tomar muito cuidado para não responder às circunstâncias. Nós não podemos perder a visão de onde está a promessa, de onde está o propósito. A vida é muito mais do que dinheiro. A vida é muito mais do que minha casa, do que o meu carro. O propósito de Deus é eterno, é para gerações. E Ele escolheu a mim, Ele escolheu você para fazer parte de algo eterno, de algo grande, de algo que já está, de algo que já tem uma história e continua uma história. Tantas pessoas nessa nação, e Ele nos chamou pelo nome. Tantas pessoas na sua família, mas quem está ouvindo é você. Tantas pessoas no seu bairro, e quem está ouvindo essa palavra é você. Tantas pessoas na sua casa, e Ele chamou você pelo nome. Você não é o mais bonito, não é o mais preparado, talvez até o mais pecador, e Ele escolheu você. Responda a promessa. Responda a promessa. Ele te chamou para você comprar um carro melhor, para você casar bem tão somente, e para você morar numa casa boa, para atender os seus desejos pessoais. Ele te chamou para um propósito maior do que a tua vida, um propósito eterno, maior do que a nossa geração. Responda a essa promessa. Responda a esse chamado. Vamos parar de responder às circunstâncias e nos mover por aquilo que os nossos olhos veem. Isso vai muito além de nos se mover em direção ao pecado. É muito mais sutil, é muito mais sensível. Quantas coisas que não são pecados, mas nos tiram do propósito. Responda a promessa em nossa situação.
dia eu conto o que Deus me falou aqui, viu? Tô brincando. Nós vamos deixar uma marca na história dessa terra. Dá para ouvir um amém? Nós deixaremos uma marca. E agora eu estou falando de nós, igreja de Cristo em Taubaté. Agora eu estou falando de nós aqui. Nós vamos deixar uma marca nessa cidade. Nós vamos deixar uma marca nessa história. Nós vamos deixar um legado para a próxima geração. Nós não iremos deixar Taubaté do jeito que a gente recebeu. Essa cidade saberá de geração após geração que há um povo de Deus nessa cidade que ousou e escolheu pagar um preço de transformá-la. Quantos digam amém? Nós deixaremos uma marca nessa história. E hoje é uma noite onde Deus está falando conosco, nos desatando, nos liberando, nos ativando novamente e convidando a fazer parte dessa história. Onde Deus está nos tomando a consciência da nossa responsabilidade, de nós sermos essa terra que nós queremos habitar, de nós vivermos por algo maior do que nós, de nós vivermos por uma promessa, por uma palavra e não por circunstâncias. Tudo isso o Senhor está ativando em nós. E isso nós iremos deixar uma marca na história desta terra. Eu não vou ler, eu vou contar rapidamente. E essa é a última história que eu vou contar da Bíblia. A história de Ruth. O livro de Ruth. Um homem chamado Elimeleque. Vou resumir essa história em menos de um minuto. Então acompanha comigo. Um homem chamado Elimeleque, acho que é. Casado com uma mulher chamada Noemi, tinham 2 filhos. Moravam em Belém de Judá e eram da tribo de Efraim. Resumindo, homem de Deus, uma das 12 tribos, linhagem do povo de Israel, amém? Amém. Muita fome, muita seca em Belém de Judá. Este homem toma uma decisão. Pega sua mulher, acompanha comigo. É a última história. Você precisa receber tudo e nós precisamos fechar isso juntos. Deus tem algo conosco nessa noite, amém? Eu preciso de mais uns 10 minutos. E aí, este homem, pelas circunstâncias difíceis, sai de Belém de Judá e vai habitar em Moabe. Olha que decisão, Moabe, a terra dos moabitas. Povo que adorava a outros deuses. Povo inimigo do povo de Israel. Povo que vivia em guerra com o povo de Deus. E esse homem, movido pelas circunstâncias difíceis, pega toda a sua família, porque quando o sacerdote toma uma decisão, ele leva toda a família para a dificuldade junto. Pega toda a sua família e vai para Moabe. Lá nós conhecemos a história. Morre ele e morrem os 2 filhos. Fica uma viúva com 2 filhos que depois se casam com 2 moabitas. E aí é uma mistura do povo de Israel com as 2 moabitas. E aí morre ele, aí os filhos se casam, depois morrem os filhos. E se tornam 3 viúvas. A esposa de Elimeleque e as moabitas, viúvas dos seus filhos. Morrem todos os homens. E aí Noemi fala assim, essa viúva, a mais velha, a esposa de Elimeleque: vou voltar para Belém de Judá. Vou voltar para a terra, para a nossa terra, para a terra da nossa parentela. Vou voltar para o lugar de onde nós não deveríamos ter saído. E aí ela vai se despedir das noras e Ruth diz assim: eu não vou. Eu não vou te deixar, eu vou com você. Essa mulher era moabita, nunca tinha estado em Belém de Judá. Essa mulher olha para a sogra e fala assim: aonde fores irei, aonde pousares pousarei, o seu povo será meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Através do casamento com um dos filhos dela, através da união dela, essa família do povo de Israel, essa mulher agora diz para a sogra assim: o teu Deus será o meu Deus. Essa mulher já não adorava os outros deuses dos moabitas. Essas mulheres agora já temiam o nosso Deus, amém? E movida por esse temor, e movida por esse encontro que ela teve com Deus, ela vai para Belém com a sua sogra. E lá, essa mulher, no momento da história, ela era uma moabita. Ela era uma pessoa de terras estranhas, que estava casada com um homem de Deus,
com o homem que estava debaixo da promessa de Abraão, de Isaac e de Jacó, amém? Ela estava debaixo dessa promessa, casada, mas de repente ela ficou viúva. E ela voltou a ser simplesmente uma moabita, uma viúva de um homem de Israel. Já não existia mais um homem. E ela estava lá em Moabe. Essa mulher, por um momento, ela foi colocada, inserida na história do povo de Israel. Mas pelo falecimento, pelo que ela passou da morte do marido, ela voltou a ser simplesmente uma moabita. Vocês estão acompanhando comigo? Uma moabita casada com um homem do povo de Israel. Um homem que estava debaixo da promessa do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. E de repente, essa mulher que pelo casamento tinha sido inserida ao povo de Israel, agora é viúva. E de novo ela volta a ser simplesmente uma moabita. Mas aí ela toma uma decisão. O seu Deus é o meu Deus. Ela se manteve fiel ao Deus do marido que já estava morto. E ela se junta à sua sogra. E vai 2 viúvas para uma terra distante. E voltam para Belém. E nós conhecemos a história que ela vai trabalhar num campo de um parente da sogra, lá da ex-sogra, mas do parente da Noemi. E ali Boaz casa com ela. E ela agora se casa com um homem rico, com um homem próspero. E ela se casa com um homem do povo de Israel. E de novo essa mulher agora está debaixo da promessa. De novo essa mulher tem a oportunidade de viver a promessa do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque novamente ela estava casada com um homem do povo de Israel. E desse casamento eles têm um filho. Esse filho é pai de Jessé, avô de Davi. Essa mulher se torna bisavó do rei Davi. O que o Espírito Santo está dizendo conosco aqui? Essa mulher teve a oportunidade, um primeiro casamento com um homem do povo de Israel, por um encontro da vida, por um encontro que se conheceram, por uma afinidade, por aparência, por se acharem bonitos, numa terra estranha, e não foram frutíferos. No primeiro casamento ela não teve filho, mas o segundo casamento, depois de uma decisão radical por Deus, essa mulher teve seu ventre aberto. Essa mulher se tornou fértil. Essa mulher teve filho. E essa mulher faz parte da linhagem de Jesus. O que o Espírito Santo está dizendo nessa noite? Que essa mulher tinha sido tirada, excluída pelas circunstâncias da vida, da história. Mas uma decisão radical dela por Deus a incluiu na história de novo. Uma decisão radical. Essa mulher não foi fazer parte da história. Ela não marcou a história. Ela está lá no Evangelho, contada na linhagem de Jesus. Porque a Bíblia diz assim: e Boaz de Ruth gerou Jessé. O nome dela está na linhagem. Podia estar só de Boaz, foi gerado Jessé. Mas a palavra fala de Boaz de Ruth gerou Jessé. Essa mulher fez uma marca na história. Essa mulher mudou a história dela e da sua descendência. Essa mulher foi fértil. Essa mulher gerou quem ela gerou, porque ela tomou uma decisão radical por Jesus. E aí, por Deus, ela escolheu se inserir na história de novo. Ela não entrou na história no dia que ela gerou o filho dela, Obed. Ela entrou na história o dia que ela olhou para a sogra dela e falou assim: o teu Deus é o meu Deus. Ali o favor de Deus veio sobre ela. Ali depois teve uma caminhada, teve um processo que ela teve que viver, mas o favor de Deus começou a vir sobre a vida dela o dia que ela olhou para a sogra dela e falou assim: vou com você até o fim, porque agora o teu Deus é o meu Deus também. Custe o que custar. Não respondeu às circunstâncias, respondeu ao Deus que ela havia conhecido através do casamento dela. Não respondeu à fome, não respondeu à miséria e à viuvez. 2 viúvas naquela época, sozinhas, não tem como contextualizar a miséria que elas estavam fadadas. Ela estava no meio do povo dela, poderia ter ficado aí com seus familiares, mas agora ela tinha um Deus inegociável. Agora ela tinha um Deus do qual ela não trocava por nada. E o dia que ela tomou essa decisão, atraiu o favor de Deus sobre a vida dela. E ali ela entrou num processo onde a bênção veio. Toma uma decisão nessa noite. Nós vamos marcar essa história. Deixa seu nome contado nessa história. Toma uma decisão hoje. Vocês veem, vou dar um exemplo do apóstolo Hélio. Vocês veem assim: um homem de Deus está marcando história
sendo importante, transformando a vida de tantas pessoas. Está marcando a história. Você acha que é isso? Você acorda de manhã e fala, hoje eu vou marcar a história? Não. Há trocentos anos atrás, não todos assim, né, P? Mas há muitos anos atrás, houve uma decisão radical, do qual nunca abriu mão. E aí eu marcar a história é uma consequência de uma vida que responde aquilo que Deus chamou para fazer. O que Deus está falando nessa noite é: nós vamos marcar a história dessa terra. Nós transformaremos essa terra. Insere o seu nome nessa história. Para se mover pelas circunstâncias. Deixe o pecado. Deixe a infidelidade. Deixe as meninices. Deixe os espíritos que te afrontam e que te assolam a sua alma. Deixa as guerras pequenas e pessoais e coloca o teu nome nessa história também. Quantos digam amém? Se você saiu de Belém de Judá numa circunstância difícil, hoje é o dia de voltar. Vou repetir. Se você saiu de Belém de Judá porque as circunstâncias estavam difíceis, hoje é o dia de voltar. O teu Deus será o meu Deus. O Senhor será o meu Deus. Eu vou voltar para aquele lugar da onde eu saí. Eu estava caminhando em direção àquilo que o Senhor tinha me dito. Eu estava mergulhado em direção àquelas promessas que o Senhor tinha sobre mim. Mas um dia eu resolvi ir para Moabe. E não quer dizer que saiu da igreja, não. Mas o coração, a disposição, a vontade de viver com intensidade o propósito de Deus não estão mais em convicção. Não move mais a tua vida. E talvez um dia como esse sacerdote, talvez você pegou você, sua mulher e seus filhos, toda a sua casa e saiu de Judá de Belém. Ou talvez você pegou áreas da sua vida e saiu do lugar onde Deus te colocou. Talvez o Senhor já te libertou, já te salvou, já te curou, já transformou o seu interior. Mas quantas áreas da sua vida você permite que retrocedam para o Egito? Quantas áreas da sua vida que você quer que fique lá em Moabe? Lá casando com as moabitas, lá se misturando com outros povos, lá se corrompendo, lá com a pornografia, lá com a mentira, lá com a infidelidade. Eu estou dentro da igreja, mas há áreas da minha vida casado com moabitas. Vamos trazer essas áreas hoje por completo para de novo Belém de Judá, ou seja, a terra da promessa, a terra da bênção, junto com o povo que escolheu ser radical com o Senhor. Não responder mais a circunstância, mas responder a promessa. Coloque-se de pé. Quero falar rapidamente, o Espírito Santo quer falar. É uma segunda oportunidade. Vocês estão entendendo o que o Espírito está falando? É o segundo casamento de Ruth. O teu Deus será o meu Deus. Eu não aceito do jeito que eu estou. Eu vou colocar a minha marca nessa história. E eu vou falar rapidamente que eu acho que deu para ser claro. Pode subir, louvor. Vou falar rapidamente que eu acho que deu para ser claro. Feche seus olhos. Não é um momento que ninguém vê ninguém se anda, que ninguém olha do lado, ninguém sai. O Espírito Santo de Deus quer falar nessa noite, de forma objetiva e precisa, com quem quer voltar a responder às promessas. Quem quer parar de responder às circunstâncias. Isso não é só quem quer largar pecado. É quem quer sair da superficialidade e voltar a ter uma vida radical, decidida e mergulhada no propósito de Deus. Se há alguém assim nesse lugar nessa noite, que quer trazer todas as áreas da sua vida de novo para debaixo da promessa, e sair do Egito, sair de Moabe, acabar com os casamentos com as filhas dos moabitas e consagrar todas as suas áreas de novo ao Senhor. Deus, o Senhor é meu Deus, e eu vou responder com todas as minhas forças, por toda a minha vida, as tuas promessas e não as circunstâncias.